bem-vindos a mais uma playlist que vai falar sobre répteis, meus amados répteis, tão temidos por alguns, tão amados por outros. Hoje, nosso bicho vai ser a Piton regius, ou Piton bola, ou Piton real. Esse aqui é ainda um filhotinho, como todos os animais que a gente tem aqui em casa, e essa é a recomendação primeira que eu quero fazer: você somente compre animais legalizados. A conservação ex situ é uma ferramenta importantíssima para a preservação de diversas espécies, para banco genético, conhecer, reproduzir animais que podem eventualmente desaparecer da natureza. E a gente tem exemplos disso, por exemplo, em aves. A famosa arara spix, né? A famosa arara que é endêmica, a ararinha azul que é endêmica lá da Caatinga, ela desapareceu da natureza e hoje a gente está trazendo de fora do nosso país. Essa serpente aqui, talvez ela exista mais, é uma serpente muito comum, criada há muito tempo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Ele é um bicho de origem africana. Piton ball, ela é chamada de ball porque ela, quando se sente ameaçada, ela forma uma bolinha, a cabeça fica no meio do corpo, protegendo a parte mais sensível, justamente a cabeça. Ela é extremamente tranquila, um dos menores pitonídeos. O que é um bicho tranquilo, uma serpente tranquila? Esse é um bicho super indicado, junto com algumas espécies de salamandras que a gente tem no Brasil, que já são bichos nativos. Aliás, eu realmente recomendo para você que está começando com o hobby, está começando a se interessar por serpentes, eu recomendo primeiro você comprar uma serpente silvestre, da nossa fauna. E depois, com conhecimento, você vai evoluindo. Hoje no Brasil a gente encontra algumas espécies exóticas, são poucas ainda que os criadores conseguiram autorização. Essa aqui eu comprei no Paraná, um bicho super bacana, ainda é jovem, vai crescer mais, chegar a 1,20 m mais ou menos de comprimento. À medida que elas vão crescendo, elas vão precisando de uma casinha maior. Aliás, hoje a dica é justamente sobre como acondicionar o seu melhor amigo réptil de uma forma bacana, bonita e também de enriquecimento ambiental. Aliás, já que estamos falando de Piton regius, Piton real, vamos falar de enriquecimento. O que é que a gente precisa colocar dentro do recinto para que uma serpente como a Piton regius se sinta confortável? Que ela encontre os elementos que ela encontraria na natureza, as diferentes atividades que uma serpente necessita no seu dia a dia ou vivencia no seu dia a dia. Bom, vamos lá. A primeira coisa é adequar o recinto ao bicho. Então, essa serpente, quando atingir 1,20 m, não vai poder ficar num recinto desse tamanho. O recinto vai ter que aumentar de acordo com o tamanho dela. A única coisa que ele vem vazio, né? Ele não vem com esses elementos, que é o substrato, uma toquinha, um pote para água. São todos esses elementos que a gente hoje vai mostrar alternativas diferentes para que você possa oferecer para esse bicho, que é um bicho tropical, tá? Isso é muito importante. Primeira coisa que você tem que ter em mente é oferecer um enriquecimento ambiental e uma infraestrutura dentro do recinto que seja condizente com o animal que você está criando. Então, se esse é um bicho tropical, você não vai colocar areia, por exemplo, como substrato, né? Você é um bicho de deserto, você vai colocar areia. O que a gente tem hoje no mercado que é assim imprescindível para uma serpente como essa se sentir confortável, além, obviamente, do elemento visual, porque você quer também o teu bicho num espaço bonito. Esse recinto vai ocupar um espaço especial na sua casa, porque você ama profundamente essa serpente e você quer que os teus amigos, a tua família, enfim, tenha um elemento também decorativo. Não é só funcional, mas também decorativo. Então vamos lá, vamos avaliar. Pensa, esse recinto agora ele já vem pronto, ele já vem com todo esse visual de rocha no fundo, que é sensacional, vai aparecendo umas plantas, os musgos, enfim, que são artificiais. Agora, o que você realmente tem que tomar em consideração, isso na parte funcional, é um substrato adequado, tá? Você tem diversos modelos de substrato, você tem essas fibras de coco,
que funcionam muito bem, porque além disso são materiais sustentáveis, tá? Quer dizer, você, a partir do momento que ela for defecar, você vai limpar e esse material eventualmente vai retornar para os lixões, é um material orgânico, né? Então assim, você está dispensando um material orgânico, isso é muito importante. Em substrato você tem, para um bicho como esse que é tropical, você pode usar diversos tipos de substrato. Então você tem fibra de coco, pó de coco, são todos materiais que eventualmente, se ela vier engolir, também é material que acaba... Bom, isso aqui dificilmente ela vai engolir. Essas são fibras maiores, dificilmente ela vai engolir. Eventualmente o pó de coco ela pode engolir, mas ela não tem como realizar a digestão. Ela vai simplesmente eliminar junto com as fezes, é um material natural, então não tem problema nenhum. Você pode usar também um material como esse aqui, que é um material também feito de pinos. Então você pode cobrir, e é legal eu gosto desses materiais mais espedaçados, com pedaços maiores, que nessa fibra de coco aqui e esses pellets, porque eles também criam um certo atrito, que é importantíssimo para esses animais, porque esses animais realizam troca de pele. Um material mais áspero assim, é um material que vai ajudar o animal a realizar a sua troca de pele, né? Acaba raspando, limpando o animal. Então, imprescindível é o substrato. Um substrato que tenha uma função e também ele seja bonito visualmente. Uma outra coisa que é importante da gente oferecer para um bicho dentro do seu recinto, lembra que assim, ele está dentro do recinto, ele não tem alternativa. Você tem que oferecer tudo que ele encontraria na natureza. Então, um bicho quando ele tem, numa troca de pele, por exemplo, ficar mais úmido, ele precisa ter água dentro do recinto. Certo? Você precisa ter ou água, um musgo embebido em água, você precisa oferecer uma fonte de calor adequada, uma toca para ele se proteger. Vira um ecossistema, você tem que transformar o recinto num ecossistema com todas as alternativas que o animal possa procurar. Se ele quer se proteger, se ele quer se esconder, se ele quer procurar mais umidade, se ele quer procurar calor, você tem que oferecer. Ele não tem como, ele está fechado aqui dentro. Você tem que oferecer todas essas alternativas aqui dentro desse recinto. Então, já falamos do substrato, que é mega importante. Uma outra coisa são as tocas. Olha só como ele já se apoderou aqui desses cipós. Tá vendo? Ele já está... O recinto, você tem que pensar numa função tridimensional, né? E não bidimensional. Se você não usa só a parte do fundo do recinto, você usa o recinto como um todo. Então galhos, colocar plantas como essa, que é uma planta, eu recomendo usar plantas artificiais, tá? Outra coisa, quando você usa elementos naturais, você corre o risco de trazer patógenos para dentro desse teu recinto. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Quando você compra, por exemplo, isso aqui é um elemento natural, tudo bem, ele é produzido com esse determinado fim. Então ele é estéril, ele não tem patógenos. Então você precisa pensar nisso. Tocas você tem diversas. Olha só que simpática essa toca aqui. Essa é uma toca que, para essa serpente, ainda enquanto ela é jovem, ainda dá. Acho que ela é capaz de entalar já aqui. Mas você tem diversos tamanhos. E ela é bacana porque você pode colocar, no caso, eu gosto aqui para lagartos, mas serve para serpentes também. Você pode colocar dentro musgos, por exemplo, embebidos em água. Então isso cria um ambiente aqui fechadinho, mega úmido, porque muitas vezes quando você tem uma lâmpada aqui, uma lâmpada de aquecimento, ela acaba secando mais o ambiente. Então ter uma toquinha como essa, fechada, úmida, é muito bacana para o bicho também, especialmente, como a gente falou, num bicho que tem hábito tropical, como é a nossa Piton regius, que hoje se encontra mais em cativeiro, criada, né, em cativeiro, do que na natureza. Olha a importância da conservação ex situ. Esse bicho aqui, ele tem diversos padrões. Esse é o padrão mais comum. No Brasil ainda a gente não tem ninguém trabalhando padrões mais diferenciados de cores, mas esse bicho aqui os caras dos gringos estão muito, muito avançados. Então você tem esse animal piebald, você tem esse animal palhaço, você tem esse animal albino, tem esse animal champanhe, você tem, enfim. Os caras hoje estão tão especializados nessas misturas genéticas que conseguem tirar diversas cores diferentes do mesmo animal.
Bom, essa é a hora que eu olho para você e digo, meu, dá um like para nós. Todo mês a gente tem essa playlist falando sobre répteis. Estou super feliz de poder trazer essa playlist para dentro do nosso canal. Todo mês tem dicas onde a gente mostra não só um réptil diferente que você compra legalmente hoje no Brasil, mas também dicas de produtos, porque o grande problema hoje, né, dicas não necessariamente de produtos, mas dicas de bem-estar para o seu réptil. E isso você alcança com produtos de qualidade. E hoje no Brasil é realmente, como o segmento começou a crescer, o número de criadores começaram a crescer, a oferta de serpentes legalizadas começou a crescer, começou a movimentar também esse mercado. Porque você vê que são diversos itens que você tem que ter, né? Ou para você poder providenciar um bem-estar para o seu animal. E infelizmente no Brasil, ainda, isso até pouco tempo atrás, se você vai numa pet shop, dificilmente você vai encontrar tudo para cachorro e gato. Mas para réptil, cara, é uma dificuldade. Em algumas pet shops mais especiais, ou de alguns locais mais especializados, né, de gente que realmente gosta de répteis, você encontra, só que assim, acabam ficando em algumas cidades, algumas capitais, restrito a algumas capitais. Mas eu moro num lugar que não tem a pet shop, então você vai na internet, eu recomendo você ir encontrar da Silva Sauro, que é um site que é especializado somente em itens para esses nossos amiguinhos, não só serpentes, mas também lagartos, mas também, enfim, todo mundo reptiliano, você vai encontrar lá todo tipo de produto importado. Né? Porque os produtos bons ainda são os produtos importados. Engraçado que nos Estados Unidos você entra numa loja e compra um lagarto, um gecko, por exemplo, ou uma serpente como essa aqui, é barato, não é caro lá. Né? Tem muita gente criando, né? Então você vai pagar, sei lá, 12, 15 dólares num bicho como esse aqui. Agora, onde está o negócio? O negócio está nos acessórios. Você vai gastar 30 vezes mais nos acessórios. Especialmente nesse segmento de répteis. Você gasta muito mais nos acessórios do que nos próprios animais. Aqui no Brasil não, os animais ainda estão caros, porque a oferta ainda ela é exígua, tem pouco bicho sendo ofertado, então os acessórios acabam saindo no mesmo preço do bicho. Mas importantíssimo você oferecer para esses animais esse enriquecimento ambiental para que ele se sinta confortável. Bem-estar animal, você quer ter um bicho, quer colocar ele em cativeiro, quer um animal em cativeiro? Beleza, faça isso legalmente e lembre-se que você tem que oferecer para esse bicho tudo aquilo que ele encontraria na natureza. A gente precisa oferecer água. Água, sabia? Todo ser vivo necessita de água, sem exceção. Então, essa, por exemplo, é uma solução super bacana. Você pegar, é um produto que ele não tem... não é poroso, então é fácil de você lavar e limpar, livrar-se de bactérias que possam ficar acumuladas nos poros ou seja, é feito especificamente para esse fim. Ele harmoniza com o ambiente, porque realmente usar os potinhos aqueles de Tupperware, a gente tem essa péssima mania, eu sei como é. Deixa de ser cabeçudo e adquire um produto bacana que foi desenvolvido para esse fim, pela melhor tecnologia da NASA, entendeu? E que fica harmônico, né, dentro do... Olha como tudo é harmônico e bonito aqui dentro. Tá, nós já falamos de substrato, nós já falamos sobre tocas, nós já falamos sobre potes, enfim, para oferecer água. Nós temos que entrar no último aspecto, que é um aspecto funcional, que é aquecimento. Você tem formas diferentes de aquecer um terrário como esse. Nesse caso aqui, uma lâmpada, ele tem uma lâmpada só para iluminação, mas não para aquecimento, tá? A lâmpada aqui ficaria num terrário desse tamanho, um bulbo de lâmpada aqui, eu não recomendo. O que eu recomendo aqui é usar uma placa de aquecimento, como essa aqui, super bacana. As placas vieram há pouco tempo atrás. Na verdade, se você pegar uma rocha, que nem essa aqui, olha, que eu gosto muito, uso muito, rocha, dentro da rocha você vai ter algo similar a isso aqui, que aquece a rocha. Então, essa placa aqui, ela não é tão bonita, mas você pode esconder a placa, como ela é fininha, você pode esconder a placa embaixo do substrato.
E a rocha não, ela fica visível, mas sem dúvida você precisa de um elemento como esse para uma serpente. Por quê? Porque as serpentes... Vem cá, minha nega. Vem cá. As serpentes, elas engolem alimentos inteiros, elas não mastigam. Você sabe disso, né? Para você ter uma serpente como essa, você tem que alimentar esse bicho com um roedor. Então você tem que saber disso, né? Porque ela fala, o que o bicho come? Come roedores, come mamíferos. Principalmente, pode comer aves, mas assim, principalmente roedores. E aí é algo que você tem que superar. Se você não gostar de oferecer animal vivo, que você pode comprar um roedor vivo, ou você pode criar na sua casa, como a gente aqui. Eu crio porque eu tenho 40 serpentes, então eu tenho que criar o alimento, senão sai muito caro. E você sabe exatamente o que você está oferecendo para aquele roedor que você vai servir para a serpente. Mas você pode comprar congelado. Hoje você compra em packs já congelados e você põe dentro do seu freezer, se você conseguir viver com isso. E aí você seleciona uma vez. Um bicho desse aqui vai comer normalmente uma vez por semana, mais ou menos, tá? Então qual a função do aquecimento na vida das serpentes? Como vocês sabem, as serpentes, os répteis, eles são animais de sangue frio. O cara engole uma presa inteira, um roedor inteiro. Ele não mastiga. O cara já tem sangue frio. Ou seja, ele precisa do calor, o calor ajuda ele nesse processo digestório. É muito comum você ver depois que o animal se alimenta, ele descansar em cima de uma rocha aquecida para poder ajudar nesse processo digestório. Então assim, aqui você tem tudo que você precisa dentro desse pequeno ecossistema. Ainda você pode adquirir, se você achar coisas, né? Eu gosto de coisas mais legais, quero colocar a serpente aqui, olha que bacana, a serpente andando no meio dos dinossauros. Enfim, tem um monte de diferentes artefatos com diferentes... ficou legal, né, cara? Ficou bacana. Não, fica bonito até, ficou interessante, olha. E você tem controladores de temperatura, enfim, a quantidade de acessórios para você montar um recinto, acessórios mais legais, menos legais, mais bonitos, menos bonitos, mais funcionais, menos funcionais. No caso desse aqui, você tá vendo como a serpente está raspando o corpo dela aqui obviamente que sabem que isso aqui é falso, né? Não, tem que falar, porque não de falar. Isso aqui não, isso aqui é de resina, enfim. Tiranossauro aqui, sei lá, que é o dinossauro que tá querendo imitar. Mas você viu que ela raspou o corpo nesses supostos dentes aqui? Isso é bom pra ela na troca de pele, ajuda demais esse bicho. Você tem aqui um controlador de temperatura, que é importante também, porque a temperatura interna desse animal, como é um animal tropical, ele precisa de uma temperatura que esteja acima dos 24 graus. Ele gosta disso, isso é bom para ele. Você tem tudo. A toca, o substrato, a decoração, que ela além de ser bacana, ela é funcional, o aquecimento, e é isso. Bacana? Então não esqueça, dê o seu like, se inscreva, acione o sininho, porque assim você recebe todas as notificações. Todo mês, né, dentro dessa playlist Pets e Silvestres, a gente vai estar falando sobre répteis também, beleza? Então, mês que vem tem um novo protagonista. Olha, lá na descrição desse vídeo, você vai encontrar um site onde você encontra tudo isso aqui, no Brasil, tá? Beleza?